Olá, estudante! Tudo bem com você? Que bom tê-lo mais uma vez aqui conosco. Nesta unidade, nós conversamos a respeito da cultura da paz. E dentro da cultura da paz, nós vimos a necessidade de mudança de mentalidade dos litigantes para que possamos substituir a tradicional cultura da sentença, tão arraigada em nosso ordenamento jurídico, sendo um dos fatores, da tradição jurídica que nós temos, para a cultura da pacificação, mais adequada com a sociedade em que vivemos. Essa sociedade do século XXI, que alguns autores chamam de sociedade pós-moderna, ou como Zygmunt Bauman a tratava como sendo uma sociedade líquida. Nós estudamos também a ética como elemento fundamental para a solução dos conflitos e que norteia o modo de agir dos sujeitos envolvidos no conflito, sejam os litigantes, sejam os mediadores, os conciliadores ou os árbitros. E no final nós estudamos os principais aspectos conceituais relativos a dois modos de solução de conflito de interesses que tem sido utilizado ultimamente, inclusive pelos tribunais de alguns estados da federação, em alguns deles ainda como piloto ou como um sistema ainda em teste, que é a constelação sistêmica e a justiça restaurativa. O principal objetivo, então, dessa nossa videoaula é reafirmarmos os aspectos conceituais mais relevantes sobre cada um desses temas, esclarecer alguns conceitos ou alguns pressupostos que possam não ter ficado muito claro na leitura do nosso material e também de estabelecermos uma relação entre esses conceitos e a sua aplicação no dia a dia do cidadão brasileiro, do operador do direito, ou seja, fornecer uma nova visão sobre os conflitos e sobre as formas como eles são solucionados na nossa sociedade atualmente. Então vejamos, nessa unidade é importante que você saiba que a necessidade de empreender então mecanismos que promovam uma mudança na mentalidade dos litigantes da sociedade para adotarem as formas consensuais de solução de conflitos para resolverem as controvérsias que lhe atingem. E de que forma nós podemos modificar a mentalidade dos litigantes? Primeiro, informá-los dos benefícios e também das desvantagens da chamada desjudicialização dos conflitos. Mostrar para essas pessoas, em primeiro lugar, o que é, quais são as formas de solucionar os conflitos, que não seja o acesso ao Poder Judiciário propriamente dito, ou, mesmo com acesso ao Poder Judiciário, que seja acionado outros setores dentro dos próprios tribunais de justiça, como, por exemplo, os núcleos de conciliação, os núcleos de mediação, que muitas vezes eles são invocados, eles atuam antes mesmo do processo chegar até o gabinete do juiz. Então, à medida em que os litigantes eles distribuem o processo, antes dele ser distribuído muitas vezes a uma das varas, ou em alguns casos até mesmo antes de chegar até o gabinete do juiz, esses processos são reencaminhados para os núcleos de conciliação de cada um dos tribunais, como uma forma de tentar uma solução pacífica, consensual, e sem a necessidade de uma decisão impositiva, de uma sentença judicial por meio de um juiz togado, que muitas vezes ela não vai satisfazer os interesses das partes. Muitas vezes a parte insatisfeita recorre a outras instâncias dentro do nosso sistema judiciário, fazendo muitas vezes com que esse processo dure mais no Poder Judiciário, ou seja, o tempo dele para uma resolução final demore muito mais custoso acionar o Poder Judiciário, e também, na grande maioria das vezes, nós não temos como fornecer às partes litigantes um tratamento mais humanizado, coisa que os conflitos, as formas consensuais de solução de conflitos pode oferecer,
uma visão mais humanizada do conflito e, consequentemente, uma decisão que efetivamente venha a satisfazer as pretensões das partes e não apenas por fim a uma demanda, por fim a um litígio. Todos esses aspectos passam pelo direito à informação e pelo direito de acesso à informação, que é um direito fundamental da pessoa humana, que está previsto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Nós vimos também a importância da participação e da apresentação para os litigantes, né, das soluções favoráveis, do índice de soluções favoráveis que esses centros de mediação e conciliação apresentam, que é uma forma de estimulá-los a se socorrer dessas vias para a solução dos seus conflitos em desprestígio, muitas vezes, do Poder Judiciário. Porque, como nós vimos, o Poder Judiciário, muitas das vezes, ele não proporciona um acesso à justiça. Hoje, acesso à justiça está mais voltado para o acesso a uma ordem jurídica justa do que propriamente um acesso ao Poder Judiciário. Também é importante nós levarmos às pessoas, aos nossos clientes, aos cidadãos de uma maneira geral, a importância dos tribunais arbitrais, das câmaras arbitrais, e de que forma que essas câmaras e esses tribunais podem solucionar os conflitos. Tem esse nome porque, como nós vimos, a arbitragem ela se equipara e tem várias semelhanças com o processo judicial, daí então o nome, né, dos órgãos que cuidam ou que prolatam uma sentença arbitral ou uma decisão arbitral que vai ser também impositiva às partes, só que irrecorrível, como nós estudamos. Nós estudamos também, nessa unidade, o modo pelo qual as partes elas devem agir na condução dos conflitos de interesses. Como as formas consensuais de solução de conflitos de interesses, ela está inserida dentro dessa cultura da paz. E que as condutas éticas, elas atingem não apenas aos litigantes, mas também aos árbitros, aos mediadores, aos conciliadores. Isso significa que na condução da solução de um determinado conflito, de forma consensual, os diversos princípios éticos, sejam aqueles esculpidos na Constituição Federal, sejam aqueles esculpidos na própria lei de arbitragem, na lei de mediação, ou aqueles que dão sustentação a toda a nossa sociedade, que muitas vezes eles não estão positivados no nosso ordenamento jurídico, eles devem ser observados, para que uma parte não tenha vantagens indevidas ao celebrar um acordo, independente da forma ou do método de solução consensual de conflitos que seja utilizado para aquele caso. Não importa o método, mas nós devemos sempre nos conduzir e todas essas partes devem sempre se conduzir de boa fé, de forma ética, sempre com parâmetro no bom senso, evitando enriquecimentos ilícitos, para que, ao final, tenhamos uma decisão que seja satisfatória aos interesses das partes. Nós vimos também nessa unidade a constelação sistêmica e a justiça restaurativa como novidades que os tribunais de justiça estão implementando para que possamos, então, resolver algumas demandas sem a necessidade de acionar o próprio juiz ou então que o juiz decida a respeito daquela demanda. A constelação sistêmica, ela volta os olhos para a ancestralidade de uma pessoa. Geralmente as pessoas que estão envolvidas nesse conflito de interesses. Identificando assim, então, os paradigmas que se refletem inconscientemente nas descendências, no meio familiar e que causam o conflito. Sendo assim, então, a constelação sistêmica, ela busca a origem do conflito e age de modo a resolvê-lo definitivamente. Através de técnicas que são usadas pelos consteladores, as partes então identificam a origem do problema, a origem do conflito e a partir de então elas conseguem, a partir da sua identificação,
encontrar uma maneira de resolvê-lo definitivamente. Então, a constelação sistêmica ela é importante justamente por conta disso, que ela não trata apenas a causa, ela trata também, ela não trata apenas a consequência, ela trata também a causa. Já a justiça restaurativa, ela visa a reparação tanto de um delito em si, quanto a reparação das relações existentes entre os seus indivíduos, de acordo com as práticas de mediação, com uma atuação ativa de uma terceira pessoa, imparcial e capacitada, que tem a função aqui também de facilitar o diálogo entre os envolvidos. A justiça restaurativa, então, ela não visa atribuição de culpa ou de responsabilidade quanto ao ato delituoso propriamente dito, mas ela está baseada na autorresponsabilização, na reflexão e na cooperação entre todos os sujeitos envolvidos naquele delito, inclusive com a comunidade em si, aquela comunidade que foi alvo daquele delito. Tá certo? Então, nós podemos verificar que diversos exemplos de atuação, por exemplo, da constelação familiar. Um setor do direito em que a constelação familiar ela é bastante utilizada é nas varas de família, dos tribunais de justiça dos vários estados da federação aqui do nosso país. Elas são também usadas, né, em câmaras privadas, que têm essa mesma função, mas dentro do Poder Judiciário, os setores de conciliação estão usando a constelação sistêmica para resolver problemas de família. Envolve muitas vezes separação judicial, envolve muitas vezes a questão sobre herança, questão sobre filhos também, a proteção para os filhos, a pensão alimentícia. Muitas vezes é por meio da constelação familiar que se chega a um determinado consenso com relação a quem deve permanecer à guarda, caso não seja possível uma guarda compartilhada. Também é por meio da constelação que se verifica se naquela situação uma guarda compartilhada, ela de fato é a melhor opção para aquele casal. Então aqui nós encontramos a constelação sistêmica muito aplicada na área da família. Por isso que alguns autores chamam de constelação familiar. Mas, na verdade, a sua nomenclatura técnica adequada é constelação sistêmica, que é uma das ferramentas de um ramo novo do direito, chamado de direito sistêmico. A justiça restaurativa, ela tem sido muito utilizada também pelos setores dos nossos tribunais para combater, por exemplo, bullying praticado entre adolescentes nas escolas, a violência escolar propriamente dita, furtos praticados entre jovens. Então, ela tem tido uma boa atuação e os resultados no estado de São Paulo têm sido muito bem, aceitos, com vários cases de sucesso. No Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos inclusive a implantação de um grupo gestor da justiça restaurativa, que tem tido índices muito elevados de sucesso na tentativa não só de resolver os conflitos entre jovens, mas também na ressocialização deles. Porque a justiça restaurativa, ela traz todos para resolver o problema, o conflito, não só o infrator, não só a vítima, mas ela chama a sociedade toda para resolver o conflito e atuar na resolução desse conflito. Com relação à ética como um dos fundamentos das formas consensuais de solução de controvérsias, nós temos exemplos como os compliances das empresas, que atuam muitas vezes nessa questão de fazer com que o código de ética daquela empresa seja cumprido. Qualquer reclamação como abusos, nós vimos muito aí na televisão ultimamente, a questão dos abusos sexuais que são cometidos aí entre patrões e empregados, entre seus superiores e os seus subordinados, também chegam ao âmbito do compliance, e essas questões muitas vezes são resolvidas dentro da corporação, sem a necessidade de socorrer do Poder Judiciário. Então, os setores de compliance também é um exemplo de atuação muito forte
da ética na tentativa de resolução de conflitos. E a exemplo dos compliances, nós temos também os ombudsman, ou até mesmo as ouvidorias de determinadas empresas públicas e privadas, onde as reclamações chegam até eles, e são esses setores que procuram conciliar, no caso, o consumidor com a empresa, ou pelo serviço que não foi bem fornecido, pelo produto que tem algum defeito e esse defeito trouxe algum prejuízo para o cliente. Então, nós, através desses setores, ombudsman, compliances, os setores de compliances, os ombudsmans também são exemplos que nós podemos citar nesse momento como forma de atuação, de aplicação da ética como elemento fundamental para a solução de conflitos. Então, a partir daí, eu trago uma reflexão para vocês, né? A constelação sistêmica e a justiça restaurativa são essas duas técnicas bastante novas. Alguns autores concordam com elas, outros autores não concordam com elas. A constelação sistêmica ela ainda é bastante discutida, em razão de que ainda não existe grandes estudos, principalmente na área do direito, sobre os seus benefícios. Ainda não existe uma comprovação científica efetiva com relação aos resultados que ela produz, mas são questões, então, que devem ser ainda bastante discutidas no nosso jurídico, dentro do nosso ordenamento jurídico. Nesse contexto, então, você acredita que acionar os setores de compliance, por exemplo, de uma empresa, para reclamações quanto a comportamentos éticos dos colaboradores, é de fato mais eficaz do que acionar o Poder Judiciário, trazendo esses problemas, muitas vezes, para a mídia? Você acredita que isso pode ter um poder, ou seja, a opinião pública ainda como um fator importante para a resolução dos conflitos de uma maneira consensual? Você entende que essas medidas são de fato efetivas para a solução dos conflitos de interesses, que envolvem os diversos segmentos do direito, diversos setores também de interesse das partes? As estatísticas têm demonstrado que, sim, são mecanismos eficientes, ainda que, como eu comentei há pouco, não exista ainda uma comprovação científica dos seus resultados. Mas as estatísticas, tanto dos órgãos privados quanto dos órgãos judiciais, órgãos esses que adotaram principalmente a constelação sistêmica e a justiça restaurativa, são bastante positivos e demonstram um sucesso, e parece que os projetos pilotos se transformaram ou tem tudo para se transformar de fato em aplicação efetiva no nosso ordenamento jurídico e que vieram para ficar. É uma questão de tempo, mas tudo indica que sim, que essas medidas vieram para ficar e que basta que nós, cidadãos brasileiros e operadores do direito, que temos um pouco mais de discernimento, um pouco mais de conhecimento sobre esses assuntos, possamos então atuar no sentido de ajudar a modificar a mentalidade dos litigantes, que, ao invés de se socorrer do Poder Judiciário, se socorrem de um desses métodos de solução de conflitos de interesses, que vai sempre privilegiar um acordo, que vai sempre obedecer uma ordem jurídica justa e que, ao mesmo tempo, visará solucionar o conflito de forma satisfatória e não apenas pôr fim a eles e ou os dois ou um dos litigantes saiam insatisfeitos com o acordo que fizeram e muitas vezes até arrependidos do acordo que fizeram. Mas não vai mais ter o que se fazer, porque o acordo já foi feito, tá certo? Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande utilidade para você, na sua vida profissional, na sua atuação como operador do direito, que vai enriquecer os seus conhecimentos enquanto acadêmico e que vai ser de muito bom uso por vocês no futuro. Bons estudos e até breve!